Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero desejar uma boa tarde para os irmãos e quero que você compartilhe esta live, convide alguém para estar conosco. Você que está chegando, vai nos dando aí a paz do Senhor, vai se identificando, vai mostrando que você está aqui conosco, certo? Minha cunhada Fátima e a sua casa aí já está conosco. Um abraço, Jorge, Ana Júlia. Glória a Deus. Meu jovem Pedro tem sido um amigo que Deus tem levantado, mesmo sendo jovem, mesmo tendo idade de ser meu filho, mas Pedro tem maturidade suficiente. Eu louvo a Deus pela sua vida, Pedro, por Deus ter colocado você na minha vida, tá bom? Glória a Deus. Você que está chegando aí, né? Crau Bolos, Diego Serafim, Fernanda Santos, Leci Deodora, nos dê um oi aí, nos dê a paz do Senhor aí, mostra que você está conosco. O telefone está tocando aqui, glória a Deus. Mostra aí que você está conosco, tá bom? Nesta tarde. Irmã Marinalva, irmã Edivalda, Marinalva, Ana Oliveira, irmã Ana, Deus tem lhe usado tremendamente para confortar o meu coração. Obrigado por ser este vaso e por permitir que Deus lhe use, né? Glória a Deus. Irmã Emagreide, né? Glória a Deus. Lá de Tabuleiro Grande, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos ausentes um pouco das redes sociais porque estamos vivenciando alguns momentos de dificuldades além do Covid-19, além da pandemia que se instalou. A gente está vivenciando algumas lutas pessoais e internas, e isso nos cabe, às vezes, nos recolher um pouco. Mas hoje Deus tocou profundamente no meu coração para falar de um texto bem simples, um texto que, se não me falha a memória, uns 2 meses atrás eu preguei aqui. Pastor Luiz Antônio, meu filho, um abraço. Glória a Deus. Um abraço, pastor Luiz Antônio. Um abraço a toda aí a igreja que está em Maceió. Nós estivemos aí, pastor Luiz Antônio, pregando na última vigília do ano de 2020, ou melhor, de 2019, né? Estamos em 2020, lá no Farol, né? Na última vigília. O Joana Dark, Janeide Alves, Marinete Maurício. Queridos irmãos, eu não quero me alongar, tá certo? Mas como eu estava falando, a gente estava um pouco ausente. Quarta-feira passada, que ontem fez 8 dias, nós perdemos um ente querido da nossa família, desta feita a minha irmã. Morreu tragicamente, um infarto fulminante, e isso abalou toda a família, abalou a minha estrutura mental, e isso nos prova que nós não somos melhores do que ninguém. Tem hora que a gente pensa que é de ferro e Deus simplesmente permite algumas situações para que a gente coloque os pés no chão
e que a gente volte a se lembrar que nós não passamos de barros na mão do oleiro. Quero pedir oração a vocês pela minha família, pelo meu pai, que não está muito bem. Ele surtou, não sei se a palavra certa seria esta, e deixou-se abater-se muito pela morte de minha irmã, de certa feita que ele está precisando das orações dos irmãos. Ore para que Deus faça a sua vontade sobre a vida do meu pai e que ele venha confortar os nossos corações mediante a decisão e assim aprove a Deus a tomar. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. E por que não lhe convidar aí também ao capítulo de número 4, a retroceder um pouco. Glória a Deus. Irmão Oliveira, muito obrigado. Irmão Oliveira está dizendo que está com saudade das lives. Nós vamos tentar retomar o pique de um dia sim, dia não, como estávamos fazendo. Mas ore por nós, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos, eu quero tomar o verso 38 deste capítulo e quero tomar também um verso do capítulo de número 6. O verso 38, Pedro nos diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Não se te dá que pereçamos? Capítulo 6, também do Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do verso 45, eu quero ler o verso 47. E sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 4 e para o verso 38, por favor, não esqueça disso. O capítulo 4 e o verso 38 diz: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Mas o capítulo 6 e o versículo 47 diz: e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Eterno Deus e soberano Pai, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti na tarde deste dia, e desta feita, Senhor Deus, quero pedir a Ti que tome a direção desta palavra, Senhor. Que ela tenha alvo, que ela tenha direção e que ela tenha objetivo, Senhor. Fala, Senhor Deus, com quem Tu quer falar nesta tarde, ó Pai. Mas faz o Teu nome ser glorificado, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, e o capítulo 6, do versículo 45 ao verso 56, ambos os textos vão narrar
um período de tempestades aos quais os discípulos estavam vivenciando. Porém, no capítulo 4, a partir do verso 35 ao verso 41, a gente vai analisar que Jesus simplesmente ele estava no barco. Preste atenção que no capítulo 4, a partir do verso 35, é Jesus que toma a iniciativa de entrar no barco. Mas no capítulo 6, a partir do verso 45, a Bíblia está afirmando que Jesus simplesmente ele manda os discípulos entrar no barco, porém ele não entra na embarcação. O capítulo 4 e o verso 38 que você leu comigo, Marcos não está fazendo uma suposição. Marcos ele está trazendo uma afirmativa que Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E Marcos está aqui afirmando que os discípulos eles tomaram a iniciativa de acordar a Jesus. Preste atenção que a Bíblia ela é bem sugestiva nas suas afirmações. Quando a Bíblia em si ela vai afirmar que no capítulo 4, Jesus ele toma a iniciativa de entrar na embarcação. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ele manda os discípulos. Ele não pede, ele manda. É bem certo que o versículo ele é muito interessante, porque a Bíblia diz que ele compeliu os discípulos a entrar no barco. Ele obrigou aos discípulos a entrar no barco no capítulo 6, quando no capítulo 4 ele simplesmente toma a iniciativa de entrar no barco. Ambos os textos vão nos mostrar que Jesus acalma a tempestade. E por que não dizer, irmã Ana, que Jesus acalmou as duas tempestades? E isto é confirmado pelo evangelista Marcos, que também ele narra as duas tempestades de maneira diferente. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo. E na segunda tempestade, ele estava fora do barco. Porque Marcos está afirmando que o barco estava em alto mar, ou já estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho sobre a praia ou em terra. E analisando esses dois textos, eu aprendo, irmã Ana, que algumas coisas que acontecem nessas duas tempestades servem para nos ensinar sobre as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Certamente você que está me vendo, certamente você que vai ouvir depois esta mensagem, já passou por tempestades em sua vida. E por que não dizer que talvez você esteja passando neste exato momento um período de tempestades na sua vida? Às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco começa a balançar e começa tudo de novo.
Eu poderia dar um tema a esta mensagem nesta tarde. Quando a tempestade se repete. Quando a tempestade se repete. Só que eu quero que você se conscientize de maneira rápida e objetiva que durante as tempestades há pensamentos que nos assaltam e ficamos confusos. Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que Ele está dormindo. E outras vezes pensamos que Ele está longe ou fora do nosso barco. Só que eu tenho aprendido durante esses dias em que eu estou vivenciando que Deus permite que passamos por lutas, porque as lutas nos ensinam a vencer as tempestades. Só que aí, meditando dentro do meu devocional nesta tarde, Pedro, e analisando tanto Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao verso 41, como Marcos capítulo 6, do verso 45 ao verso de número 56, eu me pergunto por que as tempestades se repetem. Por que as tempestades se repetem? Todos nós bem sabemos que uma catástrofe ocorre quando um evento físico de grande proporção destrói propriedades e faz um grande número de vítimas. Ciclones, dilúvios, deslizamentos de terra, erupção vulcânicas, incêndio florestal, inundações, tempestades, tsunamis e terremotos são os que mais acontecem. Além de ser um fenômeno da natureza, ou natural, podemos dizer assim, a gente pode chegar à conclusão que as tempestades, elas acontecem quando somos tomados por situações inesperadas. E por que não dizer incontroláveis? E por que não dizer incontroláveis? Que ameaçam nossa vida e tiram a nossa paz totalmente. Tempestades são vistas na Bíblia Sagrada como oportunidades de provação e, por que não dizer também, irmã Ana, como oportunidades de crescimento espiritual. Preste atenção que Marcos ele vai apresentar Jesus com o título de Filho de Deus. Marcos vai dizer que ele age com a autoridade e poder do próprio Deus. Marcos também ele vai aqui dizer que o poder de Jesus Cristo ele é revelado na criação, na sustentação de todas as coisas, na salvação do homem, nos seus ensinos e na realização de milagres. Marcos também vai enfatizar que ele concede a vida eterna aos seus. A paz do Senhor ao irmão Ricardo Rocha, esposo da irmã Kélvia, ao irmão Daniel Leopoldino, presbítero da igreja, a Nalva Elias e aos demais que estão entrando aqui, tá? Darlisson, Heloísa, a Bruna Andrade, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, continuando aqui o nosso raciocínio,
Para você que está chegando agora, eu estou fazendo aqui uma comparação entre Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 56. E eu estou falando justamente sobre as tempestades da vida. Só que o tema que eu coloquei em ênfase aqui nesta tarde foi uma pergunta: por que as tempestades se repetem? Ou quando a tempestade se repete? Preste atenção que no milagre de acalmar a tempestade no mar da Galileia, em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, amigo Bruno, Jesus revela o seu poder. Só que Jesus, nesta ocasião, ele estava no barco, dormindo, quando os discípulos foram surpreendidos por um grande temporal. O texto em si vai nos dar a impressão, e por que não dizer a afirmação, que os discípulos ficaram apavorados, acordaram a Jesus e ele acalmou a tempestade. O acontecimento ensina-nos algumas lições teológicas e, por que não dizer, também práticas. Eu quero aqui que você se conscientize que nós não estamos imunes às tempestades da vida. Eu não sei o que é que você está vivenciando. Eu não sei se você está enfrentando um momento de fúria. Eu não sei se você está sendo vitimado por um ciclone, por um dilúvio, por um deslizamento de terra, por uma erupção vulcânica. Eu estou falando isso no mundo espiritual e não no mundo secular. Talvez você esteja sendo bombardeado ou bombardeada por tantas lutas que você não tem conseguido ter base nem sustentação para crer que Deus está permitindo que isto aconteça sobre a sua vida. Mas eu torno a lhe dizer nesta tarde, debaixo do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu aprendo que tempestades são oportunidades de provação, mas também são oportunidades de crescimento espiritual. Eu olho para os dois textos, Ricardo, e eu aprendo que as tempestades acontecem. Marcos, ele vai narrar que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Preste atenção que não era só o barco dos discípulos que estavam à mercê da tempestade, porque o texto em si afirma que outros barcos o seguiam. Eu aprendo aqui 3 lições importantes iniciais, olhando para o texto. E as 3 lições, elas são de fácil interpretação. Primeira, as tempestades da vida fazem parte da vida de todo cristão. Se você ainda não enfrentou uma tempestade, permita-lhe dizer, se prepare, porque ela está chegando. Se você está enfrentando uma tempestade, permita-lhe dizer que ela teve começo, possa ser que ela esteja no meio, mas ela vai chegar ao fim e o nome do Senhor será glorificado mediante as situações adversas que você vivenciou. Lembre-se que as tempestades da vida são oportunidades de provação,
mas também são oportunidades de crescimento espiritual que Deus está levando a você a vivenciar. As tempestades da vida fazem parte da vida cristã. Eu quero que você se conscientize disso. Por causa da sua posição geográfica, era impossível navegar pelo mar da Galileia sem enfrentar algumas tempestades. Eles estavam, segundo os historiadores, a 220 metros abaixo do nível do mar e cercados por montanhas. Assim também é a vida. Por estarmos nesta vida, por estarmos neste mundo, sempre passaremos por aflições. E o navegar da vida, irmã Ana, implica em enfrentar muitos e grandes temporais. E eu tenho aprendido dentro desses dias, mais do que nunca, que é impossível navegar na fé sem passarmos por tempestades. Desde cedo precisamos aprender aquilo que os apóstolos ensinaram aos cristãos novos. Porque a Bíblia diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e também Icônio e a Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 21 e verso 22. Então eu quero que você se conscientize, por favor, nesta tarde, que as tempestades fazem parte da vida cristã. E torno a lhe dizer, se você não está vivenciando ainda uma, se prepare, porque ela vai lhe alcançar. Eu não estou aqui na tarde deste dia para passar a mão sobre a sua cabeça e lhe dizer que você irá viver sempre um mar de rosas. Não. As tempestades da vida fazem parte da vida cotidiana de todos aqueles que têm uma chamada de Deus. A gente precisa aprender, em segundo lugar, que as tempestades são indesejáveis. Elas também são imprevisíveis e elas também são inevitáveis. Ninguém deseja passar por uma tempestade. É por isso que eu afirmo que elas são indesejáveis, que elas são imprevisíveis, que elas são inevitáveis. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém sabe quando vai sofrer. Ninguém vive também sem sofrer. As tempestades, elas fazem parte da nossa vida. E geralmente quando nós somos pegos de surpresa pelaquilo que nós estamos vivenciando e caracterizamos como tempestade, nós passamos a perguntar a Deus por que as tempestades se repetem. Tem hora que a gente sente que Deus não está na nossa embarcação. Tem hora que Deus se faz silêncio. E eu tenho aprendido que o silêncio de Deus, ele nos incomoda. Mas a gente precisa entender que toda tempestade, ela teve começo, possa ser que ela esteja no meio, mas ela vai chegar ao fim. Então você que está me vendo, levante a cabeça, por favor, em nome de Jesus. A tua história não termina aqui. Aqueles que estão na arquibancada, talvez esperando o seu fim, vão ter que continuar na arquibancada, simplesmente para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus está virando o cativeiro de alguém aqui nesta tarde.
Deus está transformando essa tempestade que você está vivenciando. E Ele manda lhe dizer que o sol da justiça voltará a brilhar ao teu favor. Mas simplesmente você precisa extrair lições de dentro da tempestade que você está vivenciando. Uma palavra está ardendo no meu coração nesta tarde. E eu preciso lhe lembrar dela. E talvez eu lhe lembre dela até o término deste vídeo. Tempestades são vistas na Bíblia como oportunidades de provação, mas como também de crescimento espiritual diante de Deus. Eu quero que você se conscientize disso, por favor, amigo Bruno. Eu quero que você, que está me vendo como a Bruna Andrade, se conscientize disso. As tempestades da vida, dentro do contexto da visão bíblica, ela nos ensina que tempestades são oportunidades de provações, mas também são oportunidades de crescimento espiritual. E como eu estava dizendo há minutos atrás, ninguém gosta de sofrer. Ninguém sabe quando vai sofrer. Ninguém vive sem sofrer. Só que a gente precisa entender que Jesus quer que passemos por tempestades. Ô pastor, peraí, é verdade. Jesus quer que passemos por tempestades. Uma criança que não coloca o pé no chão, na areia, sendo protegida diariamente pelos seus pais, ela jamais criará anticorpos e ela crescerá uma criança frágil. E qualquer coisa fará com que esta criança adoeça. E você precisa entender que do mesmo jeito é Deus para conosco. Ele quer que passemos por tempestades. Não estou dizendo aqui que Deus é masoquista, que Ele gosta de estar sentado olhando a gente sofrer. Não, eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que as tempestades da vida nos preparam para lutas que virão mais à frente. Talvez o que você esteja vivenciando hoje você não esteja entendendo, mas Deus está trabalhando em você. Deus simplesmente está formando o seu caráter. Deus está te fortalecendo sem mesmo você perceber que está sendo fortalecido por Deus. Observe que Marcos ele registra que naquele dia, sendo já tarde, observe que Marcos está dizendo que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Foi Jesus que ordenou aos seus discípulos. E sendo Jesus o Senhor do tempo, e sendo Jesus o Senhor do espaço, e sendo o meu Jesus onisciente e onipotente, ele já sabia que a tempestade iria acontecer, Bruno. Deus não faz nada por mera coincidência do destino. Deus não faz nada por mera coincidência da vida humana. Eu preciso lhe repetir isso aqui no nome de Jesus, irmã Ana. Foi Jesus que disse, Marcos não está fazendo uma suposição, Marcos está trazendo uma afirmativa, Ricardo. E Marcos está dizendo, eu preciso olhar para o texto que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Foi Jesus que ordenou aos discípulos que partissem. Foi Jesus que disse que deveriam ir para outra margem. E sendo Jesus, torno a dizer aqui Pedro, o Senhor do tempo, o Senhor do espaço, o controlador de segundos, minutos e horas, e sendo meu Jesus controlador do tempo, e sendo meu Jesus onisciente e onipotente, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Então quero dizer a você que está me vendo,
Não saia da sua embarcação. Não precisa armar o guarda-chuva. Você precisa se molhar mediante essa tempestade que está sobrevindo sobre a sua vida. Mas saiba de uma coisa: o meu Jesus está no controle da situação aparentemente adversa que você está vivenciando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus colocou, não sei se você vai dar um glória a Deus com o que eu vou falar agora, mas Deus colocou tribulações na agenda dos seus filhos. Elas fazem parte do programa de treinamento divino para moldar o nosso caráter cristão e purificar simplesmente a nossa fé. Você precisa entender isso, por favor. O que você está vivenciando é Deus te treinando para algo maior. Aleluia! É Deus te preparando para algo maior. O que você está vivenciando hoje sem entender é porque Deus está te preparando para algo maior. Eu disse aqui, amiga Jeane, que ninguém gosta de sofrer, que ninguém sabe quando vai sofrer, que ninguém vive sem sofrer. As tempestades são indesejáveis, imprevisíveis e inevitáveis. A qualquer momento ela pode nos alcançar. E se ela já lhe alcançou, permita-lhe dizer uma coisa: você é um forte candidato para experimentar os milagres que estão por vir sobre a tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre ela. Talvez o que você esteja vivenciando hoje, você não esteja entendendo, mas amanhã ou depois de amanhã, você sentará com alguém e compartilhará com este alguém as experiências que Deus lhe fez vivenciar mediante as tempestades que você passou. Meu irmão, Tiago vai dizer no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago vai dizer assim, amigo Pedro: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Deus não quer que você tenha uma fé deficiente, que ora diz que crê, ora diz que não crê. Não. Tiago não quer que você tenha uma fé deficiente. E por não querer, ele está usando o seu próprio irmão aqui, Jesus Cristo. E ele está dizendo que você não pode ter uma fé deficiente. Eu sei, amiga Jeane, que é difícil, mas precisamos aprender a nos alegrarmos pelo fato de sermos provados com as tempestades. Eu estou vivenciando momentos difíceis. Eu dizia a Deus, amigo Bruno, nas minhas orações, eu disse: Deus, poxa, será que já não bastava enfrentar esta pandemia? Será que já não bastava enfrentar este isolamento social? Nós que estamos aqui no povoado de Laranjeira do Abdias estamos proibidos por um decreto municipal de abrir a igreja em qualquer hipótese. E isso está nos trazendo algumas dificuldades, e entre elas as financeiras. Só Deus sabe o que temos vivenciado aqui. Aí de repente nós somos pegos de surpresa, quando na manhã da quarta-feira passada, o meu irmão mais novo nos liga dizendo que a minha irmã, aos 58 anos de idade, teve um infarto fulminante e faleceu. De início eu confesso que eu perdi o chão, irmã Jeane.
De início eu confesso que eu deitei na minha cama, olhei para o telhado e a pergunta que veio ao meu coração foi justamente o tema desta mensagem. Por que as tempestades se repetem? Por que as tempestades se repetem? Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. É difícil, mas precisamos aprender a nos alegrarmos pelo fato de sermos provados com as tempestades. Aleluia! Preste atenção que Marcos ele vai registrar detalhes. Ele vai dizer, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Talvez a sua embarcação esteja assim nesta tarde. Aleluia! Talvez você esteja sentindo que o teu barco esteja se enchendo de água. Mas Deus está permitindo isso para que você não tenha lá na frente uma fé deficiente. Aguenta. Aguenta, por favor, em nome de Jesus. Presta atenção que o texto está falando que não era uma tempestade comum, irmã Ana. Não era uma chuva simples. Trata-se de um grande temporal de vento ou vendaval. E você há de convinhar comigo que uma grande tempestade com rajadas de vento impetuoso e ondas furiosas, elas nos amedrontam, elas causam medo, e o medo gera fobias, o medo gera uma incapacidade da gente raciocinar. O medo faz com que a gente se reprima. E por que não dizer que o medo traz complexo de inferioridade? O medo gera uma fé deficiente. O medo faz com que a gente creia que a tempestade não vai passar. Mas Deus está dizendo para você aqui nesta tarde que o que você está vivenciando é difícil e que Ele não está alheio ao que você está vivenciando. Pare de dizer que Deus não está olhando para você. Pare de dizer que Deus não está no controle da situação que você está vivenciando. Pare de dizer que o teu barco está ao léu, ao meio do mar. Não, não, não. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. Preste atenção que o barco estava sendo solapado pelas ondas e enchiam-se de águas. Assim talvez esteja a sua vida, Kevin. Talvez você esteja apanhando sem saber a causa e o motivo de estar apanhando. Mas se faz necessário para que você não tenha uma fé deficiente. Em nome de Jesus. Os discípulos previam que o barco iria afundar e que todos eles morreriam. Será que você também já não pensou assim? Quem sabe você tem vivido a cada dia na esperança de deitar e não mais acordar? Quem sabe hoje
Você não chegou a dizer: Deus, se tu não falar comigo antes que chegue o final desta tarde, eu não sei se eu terei forças para continuar na embarcação. Ei, querido, Deus te manda lhe dizer, talvez eu seria a última pessoa a lhe dizer isto, porque eu estou no miolo de uma grande tempestade. Mas Deus manda lhe dizer, pare um pouco, traga à sua memória as lutas vivenciadas passadas e veja onde você chegou quando ninguém imaginava que você iria chegar. Mas você chegou. E não vai ser este temporal, não vai ser essa tempestade, não vai ser esta solapada que o teu barco está levando, que vai fazer você sair da embarcação. E nem tão pouco Deus irá permitir que a tua embarcação vire e que você morra afogado ou afogada. Simplesmente Deus está moldando o seu caráter. Simplesmente Deus está permitindo que essa tempestade passe para que você compreenda e aprenda a não ter uma fé deficiente. É muito fácil crer, é muito fácil ter uma fé grandiosa quando tudo está caminhando conforme apraz a nossa vontade, Lidiane. É muito fácil. É muito fácil ter fé quando você abre o armário e a despensa está cheia. É muito fácil você acordar e ver o sol brilhar, sabendo que você tem reservas na conta bancária. É muito fácil você abrir a garagem e ver que o teu carro está em perfeitas condições. É muito fácil você que está aí na cidade grande, arrodeado de amigos, sendo socorrido. Vou tornar a dizer o que eu tenho dito. Eu queria ver muitos daqueles que se dizem ser pastores aí na capital, estar aqui no povoado, estar no interior. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me favoreceu de ser obreiro de campo, porque Ele está me ensinando a não ter uma fé deficiente. Ele está me ensinando que as tempestades da vida, elas podem vir, elas podem chegar de surpresa, mas ninguém tira-nos a convicção que Ele, aleluia, que é o controlador do tempo, das horas, dos minutos, perdeu a direção daquilo que estamos vivenciando. Então levante a cabeça em nome de Jesus. O melhor de Deus está a caminho e vem de encontro à tua necessidade, e o nome do Senhor será glorificado. Ei, querido, é Deus que coloca tribulações na agenda dos seus filhos. Torna-lhe dizer, Deus não é masoquista, mas Ele está forjando o seu caráter. Ele está forjando a sua fé. Ele está te preparando para algo que virá lá na frente. As tempestades podem ser grandes e ameaçadoras, mas Deus é maior de qualquer tempestade que você esteja vivenciando. Na vida cristã, constatamos que as tribulações, elas têm dimensões. Algumas tribulações são pequenas e passageiras, e aí enfrentamos sem temor. Mas há outras que são ameaçadoras. E você há de convinhar comigo isso. E essas que são grandes e ameaçadoras, irmã Jeane, elas fazem, parece que nos sentirmos que o nosso barco irá sucumbir, ou que sucumbiremos diante dessa tempestade. Paulo ele vai declarar, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de
recuperarmos até da própria vida. Este sentimento de morte que está lhe cercando já há dias, este sentimento de depressão que está te cercando há dias, em nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Se prepare para deitar, me permita ser profeta. Alamanto cobrianai. Me permita ser profeta nesta tarde. Se prepare para deitar hoje e dormir o sono reparador. Se prepare para deitar hoje e dormir o sono reparador. Não estou dizendo aqui que a tua tempestade cessa hoje, termina hoje, não. Eu estou lhe dizendo que enquanto você não aprender que as tempestades da vida são oportunidades de crescimento espiritual, para que você não tenha uma fé deficiente, você não irá sair dela. E tem mais. Termina uma, vem outra. Termina uma, vem outra. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós não deixaremos de ter ou de vivenciar momentos de tribulações, momentos de tempestades. A gente precisa ter o cuidado com a ressaca de uma grande vitória. A gente precisa ter o cuidado com a ressaca de uma grande vitória. Preste atenção que algumas tribulações são pequenas, mas preste atenção que há lutas ameaçadoras e pensamos que sucumbiremos. Paulo, em 2 Coríntios 1:8, ele está aqui afirmando que a tribulação foi tão grande, irmã Ana, que Paulo pensou que ele morreria. A tribulação foi tão grande que Paulo pensou que ele morreria. Ei, querido, se levante, por favor. Saia da tua zona de conforto. Não se dê por vencido. O Eterno ainda conta contigo nesta terra. Se levanta em nome de Jesus. Eu quero afirmar, para terminar, que Jesus está conosco na tempestade. Eu quero afirmar que Jesus está conosco na tempestade, Kevin. Ei, Leonardo, Jesus está conosco na tempestade. Eu sei, Deus manda lhe dizer que lhe compreende. Deus manda lhe dizer que lhe compreende. Ele sabe, amiga Jeane, que durante uma tempestade há pensamentos que nos assaltam e ficamos confusos. Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que Ele está dormindo, e outras vezes pensamos que Ele está longe ou fora do nosso barco. Só que você precisa se conscientizar, não sei por que isso está se tornando uma frase repetitiva aqui nesta tarde, mas eu estou debaixo da direção de Deus mediante a palavra que Ele colocou no meu coração. Deus permite que passemos por lutas porque quer nos ensinar a vencer as tempestades. Você já prestou atenção que o primeiro pensamento que vem diante da tempestade, Lidiane, é que o problema é grande demais. O primeiro pensamento que se estabelece na minha cabeça, na sua cabeça, é que a tempestade é grande demais. O primeiro pensamento que temos da tempestade é que o problema é grande demais para suportarmos. Achamos que as coisas estão difíceis acima da nossa capacidade de suportar. Quem conhece o teu limite, Leidiane, é Deus.
Quem conhece o teu limite, Leci, é Deus. Quem conhece as tuas limitações, Jeane, é Deus. Quem conhece até onde você pode ir é Deus. É Deus. É Deus. Você pode dar um glória para Jesus aí? Você pode glorificar a Jesus aí? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Precisamos saber que junto com a dificuldade, Deus nos dá força para vencer, porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação, Paulo vai afirmar e não fazer uma posição. Junto com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Deus não lhe prova além das tuas forças. Eu, como lhe disse no início desta live, eu estou vivenciando momentos difíceis. Eu estou aqui fazendo esta live quebrado, amassado espiritualmente, questionando a Deus como você está questionando. E a minha pergunta é, Jefferson Cirino, por que as tempestades se repetem? Por que, Deus? Eu mesmo disse ontem, Deus, as minhas forças estão se desvaindo. Desde quarta-feira passada, quando a minha irmã faleceu, Jeane, que eu não consegui ainda dormir. São momentos que eu deito, parece que a minha mente fica dando flashes, cochilos. Ei, querido, talvez eu seria a última pessoa a deixar-se ser usada por Deus para lhe dar esta palavra nesta tarde. Mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive. E quando passamos por tempestades, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Ei, preste atenção que na primeira tempestade Jesus dormia no barco, para mostrar que Ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Não precisamos temer, porque a palavra de Deus promete que não dormitará aquele que te guarda. Deus não perdeu você de vista. Deus não perdeu você de vista. Por mais escura que esteja a noite, eu posso não lhe enxergar, mas o meu Deus manda lhe dizer nesta tarde que Ele não perdeu você de vista numa noite escura mediante a tempestade e o temporal que você está vivenciando. Bendito seja o nome de Jesus. Na segunda tempestade, Bruno, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Preste atenção que na primeira Jesus toma a iniciativa e entra no barco e a tempestade vem. Só que na segunda a Bíblia diz que Jesus os compeliu a entrar no barco quando eles não queriam ir. Vai ter hora, ai, labanturiogei, radaragachai miandaramanai, que iremos sentir a ausência dele na nossa embarcação. Mas isso não quer dizer que ele esteja ausente. Eita!
Jesus queria provar para os discípulos. Jesus queria mostrar para os discípulos o que quer mostrar para você nesta tarde. Que Ele é o mesmo Deus que domina sobre a terra, que domina sobre os céus e que domina sobre o mar, que Ele mesmo criou. Jesus quer provar para você que Ele tem um controle sobre tudo e que você não precisa temer. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior que os problemas ou qualquer dificuldade que eles estavam vivenciando ou passando. Você que está pensando que o problema está difícil demais, deixa eu lhe afirmar uma coisa: o meu Jesus, o Jesus que você está servindo, Ele gosta de coisas difíceis, porque Jesus é maior do que tudo. Sabe qual é o segundo pensamento que desce sobre a nossa mente? É que estamos sozinhos. Outro pensamento que nos ocorre em meio à tempestade é que estamos sozinhos. Parece-me que um vazio nos faz sentir-nos impotentes diante dos perigos e nos sentimos como uma criança indefesa e solidária. As últimas palavras de Jesus na terra, quando subia para o céu, a seus discípulos poderiam pensar que ficariam sós de novo. Uma garantia de que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desde o momento em que aceitamos a Jesus como Senhor, não estamos mais sozinhos, porque Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. Então se sinta abraçada, se sinta abraçado nesta tarde pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus está conosco, não devemos temer. Quando passamos por tempestade, Jesus mostra a sua onipresença. Ele está aí com você neste exato momento. Na primeira tempestade, Jesus chamou os seus discípulos e, entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. Mas a presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. Por isso é importante ter Jesus no barco da sua vida. Não sei o que levou a você se afastar, mas volta com pressa. Convide a Ele a entrar na sua embarcação. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar os discípulos que nunca estão sozinhos e que Ele sempre cuidará deles. Na segunda tempestade, Jesus mandou os seus discípulos embarcar e passar diante deles para o outro lado. Enquanto isso, a Bíblia diz, Ele despediu a multidão, subiu ao monte a fim de orar. E lá em cima, Jesus orava pelos seus discípulos e via tudo o que estava acontecendo, mediante ao temporal que havia se estabelecido. Preste atenção uma coisa. Discípulo entra no barco e segue adiante. Mas quem faz parte da multidão é dispensada na praia. E o meu Jesus não lhe chamou para fazer parte da multidão. O meu Jesus te chamou para ser discípulo. Ele lhe chamou para seguir adiante. E quem segue adiante, segue na certeza que experiências maiores virão. Quem segue adiante, segue na certeza que não terá uma fé deficiente. Quem segue adiante tem a certeza que Deus está no controle de toda e qualquer situação que há de vir sobre a tua vida. Você está pensando que está sozinho? Quanto mais difícil for,
mais perto Jesus está com você. O terceiro pensamento que se estabelece, irmã Ana, medo e falta de fé. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestades é o medo ou a falta de fé, que são praticamente a mesma coisa. A fé é uma firme convicção, já o medo é uma incerteza perturbadora. O medo por si só faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, e impelida, agitava pelo vento. Tiago já dizia isso no capítulo 1 e no versículo 6. E para perder o medo é preciso confiar na palavra de Deus, que nos garante todos os dias. Ô pastor, sim, os 365 dias do ano lhe garante que não precisamos temer e saber que fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. Quando passamos por tempestades, precisamos aprender que Jesus quer nos ensinar que podemos confiar nele. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? O medo é a mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. O medo é a mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Eu não sei quem está na arquibancada olhando para você, vivenciando essa tempestade e dizendo que você não conseguirá sair dela. Ou talvez alguém esteja até em silêncio, lhe observando, mas torcendo que você não saia dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido ou querida: a dúvida ou a falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que a verdade que tem lhe perseguido. Jesus quer saber o motivo da sua falta de fé nesta tarde. Essa pergunta ficou no ar e ninguém respondeu. Por que sois tão tímidos? Note que o texto não vai dizer que eles deram a resposta ao mestre. Na segunda tempestade, os discípulos mostraram que eram medrosos. Ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Pedro teve um início de coragem, pedindo para andar sobre as águas. Mas logo a Bíblia vai dizer que ele teve medo. E Jesus lhe perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você tem sentido medo ou falta de fé? Me permita lhe fazer esta pergunta nesta tarde. Eu aprendo que Jesus permitiu a tempestade, ou Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Deus não quer ninguém com uma fé deficiente. Alimente sua fé e tenha certeza que Jesus irá te proteger. O quarto pensamento que eu olho para o texto e eu aprendo é uma pergunta que todos nós fazemos: por que eu estou passando por isso? O quarto pensamento que surge em nossa mente é uma pergunta sobre o motivo de tudo que estamos vivenciando ou vivendo. Como se Deus tivesse que nos dar explicações de alguma coisa. Ô, gente! Por que eu estou passando por isso? Eu já fiz esta pergunta hoje. E eu tenho certeza que você que está aqui me vendo também já fez esta pergunta hoje. Só que a gente faz esta pergunta como se Deus tivesse que nos dar explicações de alguma coisa. Na verdade, a maioria das tempestades que enfrentamos
são provocadas por nós mesmos. Se alguém nunca lhe disse isso, eu estou lhe dizendo agora. Arrumamos o problema e queremos que Deus resolva. A gente precisa entender algumas coisas. Às vezes ficamos como Davi no Salmo de número 13, que pergunta 4 vezes, até quando, até quando, até quando e até quando? Desejando uma resposta do Senhor. Mas depois ele mesmo resolve deixar de questionar e dizer: confio na tua graça. Salmo 13, o versículo 5. Não perca tempo fazendo perguntas se você pode ter a certeza que Jesus é o Senhor. Quando passamos por tempestade, Jesus quer que o conheçamos melhor. Ele não quer que você tenha uma fé deficiente. A primeira tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente ao Senhor Jesus. Mesmo vendo os milagres e as maravilhas que Jesus operou, ainda não entenderam. Na segunda tempestade, os discípulos declararam convictos que verdadeiramente és o Filho de Deus. Marcos explica que as tempestades se repetem, ou elas podem se repetir, ou se repetiu, porque antes o seu coração estavam endurecidos. Mas agora eles percebem que Jesus era o Filho de Deus. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse, para que os seus discípulos o conhecessem mais profundamente como o Senhor de suas vidas. Então aprenda isto, por favor. Não questione. Apenas reconheça Jesus como seu Senhor. Apenas reconheça Jesus como seu Salvador. Se a tempestade se repetir, o milagre se torna ainda maior. Se a tempestade se repetir, o milagre se torna ainda maior. Eu, quando perguntava a Deus por que as tempestades se repetem, Deus simplesmente bradou dos céus: meu servo, se as tempestades repetirem, é porque o milagre ainda será maior. Quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. E às vezes esquecemos o que Deus faz e precisamos passar tudo de novo, como uma lição que deve ser repetida até aprender. Ei, no Egito, preste atenção que a cada praga Deus mostrava seu poder e o coração de Faraó mais se endurecia. Então Deus mandava outra praga mais forte, realizando um livramento maior. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há pessoas que sempre vão passar por tempestades, porque somente assim colocam na dependência, se colocam em si na dependência de Deus, melhor dizendo. Mas no momento em que aprendemos a reconhecermos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, vem a paz e a abundância. Mas pastor Robson, eu vou viver sempre dentro de um convívio de tempestade? Não, tenha calma. Elas tiveram começo, possam ser que estejam no meio, mas elas vão chegar ao fim. Porém, elas vão se repetir sim. E Deus simplesmente está preparando o teu caráter para que você não tenha uma fé deficiente lá na frente. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos seus discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também no coração dos seus discípulos. Jesus acalmou a tempestade de dentro
e fora do barco para mostrar que não há limites para o seu poder. O que você tem pensado no meio das tempestades? Que o problema é grande demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus é maior. Que está sozinho, Jesus nunca te deixará só. Que está com medo, ou que está faltando fé, confie no teu Senhor. O mesmo Deus que lhe deu livramentos passados, o mesmo Deus que lhe deu vitórias passadas, é o mesmo Deus que ainda age hoje. Ei, por quantas tempestades você já passou em sua vida? Por quantas? Eu vou lhe repetir. Você quer saber por que está passando por tempestade? Não questione. Reconheça Jesus como Senhor. Jesus permite que as tempestades se repitam para que a gente conheça profundamente Ele como Senhor das nossas vidas. Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Eu quero terminar dizendo: tempestades são oportunidades de milagre. Tempestades são oportunidades de milagre. Tempestades são necessárias para revelar a qualidade da nossa fé. Tempestades são importantes para que conheçamos e aprendamos algo novo sobre Jesus. Tome posse da sua vitória nesta tarde. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. Não importa como está sendo um ano de 2020 para você. Daqui a alguns minutos ele se tornará passado em sua vida. Deus está fazendo algo, uma coisa nova, melhor dizendo, sobre esta situação que você está vivenciando. Mas eu quero lhe dizer que só vive o novo de Deus se você deixar definitivamente o velho para trás. Só vive o novo de Deus quem deixa o velho para trás. Então simplesmente Deus está mediante essa tempestade, forjando o seu caráter, para que você não tenha uma fé deficiente lá na frente. Tem gente que não experimenta o novo de Deus porque decide viver agarrado em questões passadas. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Creia no teu milagre. Creia no teu milagre. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta tarde que desce ao meu coração. Use o seu passado como plataforma de lançamento e não como cadeira de descanso. Use o teu passado como plataforma de lançamento e não como cadeira de descanso. O melhor de Deus vai lhe alcançar. E aqueles que estavam pensando que você iria sucumbir mediante essa tempestade, que o teu barco iria afundar, permita-me ser sincero, vão quebrar a cara, porque o melhor de Deus vai lhe alcançar. Esqueça o que se foi, olhe para a frente e viva o novo de Deus sobre a tua vida. Creia no que Deus está fazendo. Simplesmente creia no que Deus está fazendo. Vou lhe repetir. Tempestades são oportunidades de milagre. No limite do homem, no seu limite, querida, Deus revela o seu poder. Alai.
acalma-te, emudece-se. E ambos imediatamente, sincronizadamente, obedeceram, fazendo grande bonância. Tem ordem vindo do trono em direção à tua necessidade nesta tarde. Tem ordem saindo do trono da graça nesta tarde. Está rompendo a atmosfera espiritual e está chegando aí onde você está. Haverá bonança por um período de tempo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tempestades são necessárias para revelar a qualidade da nossa fé. A gente precisa aprender, e eu já disse aqui outras vezes, que as tempestades têm uma função pedagógica. Elas exigem que exercitemos a fé que a gente possui. Onde não há tempestade, não há perigo. Onde não há perigo, não há medo. Onde não há medo, não há testes. E onde não há teste, não há aprendizado, melhor dizendo. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. E onde não há crescimento, não há fé. Aqui está a versão abreviada. Onde não há tempestade, não há fé. Então o que você está vivenciando é para que você não tenha uma fé deficiente lá na frente. Passe pela tempestade. Elas vão nos causar medo, vamos, porque não somos melhores do que ninguém. Iremos fazer questionamentos de novo, na próxima tempestade. Mas nunca se esqueça que Deus está forjando o seu caráter, para que você não tenha uma fé deficiente lá na frente. Jesus acalma as tempestades. E as tempestades são importantes para conhecermos e aprendermos que o novo de Deus sempre vem aí. Então se levante em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória. Se aquete, porque está vindo ordem do trono da graça, de encontro a esta tempestade que você está vivenciando. Não se deixe dominar pelo pavor. Lembre-se que o medo tem base racional. É uma defesa do psiquismo. O que sentimos, fazemos e pensamos. O que cada um é do ser humano. Pois a pessoa passa a ter mais cuidado com aquilo que pode fugir ao seu controle. Porém, o pavor é incontrolável. O pavor provoca desequilíbrio psicológico, perda de raciocínio lógico e neutraliza o potencial humano. E você há de convinhar comigo que a pessoa apavorada pode ter delírio e também ilusões. E muitas pessoas morrem em assaltos ou em qualquer outra situação de perigo porque foram dominadas pelo pavor. Então, aprenda que o medo ele é racional. E ele vai passar a qualquer momento, mas não deixe ser dominado pelo pavor. Não deixe. Use o seu potencial humano até o limite máximo. Use o seu potencial humano até o limite máximo. Preste atenção que os discípulos no texto, eles começaram a remar entre 6 e 7 horas da noite, mas somente na quarta vigília da noite, perto da meia-noite, eles estavam no meio do mar. Eles não se deram por vencido. Então use o teu potencial. Em terceiro lugar, não desista. Os discípulos lutavam contra o vento, tentando chegar a outra margem. Se parassem de remar, iam parar em alguma praia, ou se não, voltariam ao lugar de origem. Mas
em geral, a intenção deles não era simplesmente chegar ao outro lado da margem do lago. O crente igualmente deve lutar para alcançar a sua vitória. Não queira pular etapas. Você vai chegar ao final. Lembre-se que antes que a tempestade chegasse, Jesus não fez uma suposição. Ele fez uma afirmação. Passemos para o outro lado da margem do lago. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Tenha fé. Tenha fé. Lembre-se das vitórias passadas. E lembre-se que você disse as mesmas coisas que você está dizendo. Essa veio para me matar e não lhe matou. Você venceu. Você vai continuar vencendo. Clame por Jesus. Permaneça no seu lugar. Obedeça a Cristo. Porque Ele está no controle da situação que você está vivenciando. Queridos irmãos, que o Senhor possa aplicar esta palavra ao seu coração, que você possa ter a certeza e a convicção que as tempestades se repetem, porque Deus está te preparando para algo maior, para algo melhor lá na frente. Tempestades são oportunidades de provações e de crescimentos. Mas, pastor Robson, o senhor não sabe o que eu tenho vivenciado. É verdade. Eu não sei o que é que você tem vivenciado. Não sei o que você está pedindo como resposta a Deus agora. Mas Deus manda lhe dizer que está saindo do trono ordem ao teu respeito. E eu creio naquilo que o meu Deus me fala. Eu creio naquilo que o meu Deus me fala. O mesmo Jesus que viu os seus discípulos no meio dessa tempestade. É o mesmo Jesus que está olhando para você agora. O mesmo Jesus que estava vendo os discípulos. É o Jesus que conhece os segredos do seu coração. Ele manda lhe dizer que Ele conhece a sua dor. Que Ele conhece o seu sofrimento de perto. Que Ele conhece a sua angústia de perto. Que Ele conhece o seu vazio, a sua crise. Só que Ele manda lhe dizer que Ele tem nas mãos dEle o diagnóstico da sua vida. Receba o teu milagre nesta tarde em nome de Jesus. Queridos irmãos, oreis por mim e saiba que eu estarei orando por vocês. A todos que estiveram conosco aqui, o meu abraço. Que esta palavra possa ter ido de encontro ao teu coração. Que esta palavra tenha vindo dos céus como resposta para a sua vida nesta tarde. Que você possa levantar a cabeça. Que você possa continuar firme, sabendo que Deus está no controle da situação. A todos vocês que estiveram aqui conosco, a Gerlaine, Ana Rúbia, Diniz, irmã Ana, minha cunhada Fátima, um abraço aí no Jorge e na Julinha. Pastor Pinheiro, saudades do Senhor e da igreja que está sob a sua coordenação.
E estamos orando para que esta pandemia passe, para que a gente possa voltar a viajar e a ministrar a palavra do Senhor Jesus. Pastor Josenildo Gonçalves, saudades, meu amigo, saudades. Queridos, quero reforçar o meu pedido de oração pela minha família, pelos meus irmãos, pela saúde do meu pai, para que Deus faça a sua vontade. Ore por nós aqui no povoado de Laranjeira do Abdias. Estamos com as portas fechadas, não sabemos até quando. Então que Deus venha a nos ajudar, a nos ajudar neste momento de crise. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você possa experimentar o melhor de Deus. Tá bom? Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, ó Pai, quero pedir a Ti que o Teu nome, Senhor Deus, seja manifesto sobre a vida dos Teus filhos que estiveram comigo nesta live, Senhor. Que esta palavra tenha de encontro aos corações dos mesmos e que o Teu nome, Senhor Deus, seja motivo de glorificação em tudo quanto eles estão vivenciando, ó Pai. Pai, de uma coisa eu tenho certeza e convicção. Tu estás no controle de toda e qualquer situação que eles estão vivenciando. É o que eu te peço, crendo na vitória deles, que também é a minha vitória, em nome de Jesus. Como de costume, você que quer falar conosco, você que quer nos ajudar de alguma maneira, nosso número é 849-9412-6013. Nós precisamos da sua ajuda. Lembre-se, tempestades são vistas na Bíblia Sagrada como oportunidades de provação e de crescimento para que você não tenha uma fé deficiente. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Tempestades são oportunidades de milagre. Tempestades são necessárias para revelar a qualidade da nossa fé. E tempestades são importantes para conhecermos e aprendermos algo novo da parte de Deus. Aplique esta palavra no seu coração e que você possa ter a certeza que nesta tarde Deus liberou uma palavra de encontro à tua necessidade. Vai haver bonança em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, que o Senhor te abençoe. Você que pode e quer nos ajudar de alguma maneira, o nosso número é 849-9412-6013. 99412-6013. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Que a graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do Senhor nosso Deus e que as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Querido, a paz do Senhor. Bruno, saudade. Um abraço. Irmã Sônia, irmão Jussara, irmão Pedro Galdino, Juliana Diniz, ou Diniz Juliana, né? Jeane, pastor Israel, pastor Josenildo, pastor Pinheiro. Muito obrigado por estar comigo. Pastor Jailson Lima, lá de São Paulo, né? Muito obrigado por ter estado comigo aqui nesta tarde. Ore por nós, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Tá bom, irmã Nalva? Vou anotar aqui o seu número e estarei mandando um oi, tá bom? Pelo zap, tá certo? Glória a Deus. Pastor Josenildo, obrigado por ter colocado o meu número aí, tá bom? Tá aí, 9412-6013, tá bom? É o nosso número. Precisamos da sua ajuda, tá bom? Glória a Deus. Quem me conhece e já teve a oportunidade de sentar comigo sabe que eu não sou de pedir. Mas mediante esta crise que estamos vivenciando,
A Bíblia diz que devemos compartilhar as nossas dificuldades e necessidades um para com os outros. Não quero aqui dizer nada, mas você que pode nos ajudar, entre em contato no nosso privado e nós estaremos lhe atendendo de bom grado em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor te abençoe. Não esqueça, por favor, ore por mim, minha casa, e ore pela saúde do meu pai, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. 9412, irmã Sônia, 9412 6013, tá? Tem um 9 na frente, 9, aí 9412 6013. Isso, irmão Sônia. Glória a Deus. 99412 6013. Esse é o número do meu WhatsApp, é o número do meu privado, tá bom? Querido, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor João de Deus, de Oliveira, eu falo com você mais tarde, tá certo? Pra gente combinar um horário amanhã, pra gente visitar o meu pai, tá bom? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, irmãos. A paz do Senhor.